Bom dia. Deixa-me tirar a boina, senão depois há gente que protesta porque eu estou de boina posta. Então vamos lá isto. Eu não sei ainda, eu não sei se hoje é feriado. Parece que há uma, como é que é, tolerância de ponto, que é uma coisa simpática que dá sempre à malta que trabalha para o Estado. Como sabe, na Cor do Dinheiro não há feriados normais. Há feriados de Natal, nem sequer dia 1 de janeiro, dia de Ano Novo, é feriado, porque eu estou sempre a fazer comentários aqui, porque a atualidade económica e política não para. E, portanto, não sei se a malta está a dormir, se não está a dormir. Aliás, eu notei ontem que havia menos de 200 pessoas em direto, que é habitual, o que se percebe porque estamos neste período de andar a mascarar, como se a malta não passasse todo o ano mascarado. Mas, enfim, terça-feira, o tempo está um bocado farrusco e vamos à agenda de hoje, que é uma agenda relativamente longa. Eu queria ver ainda se consegui tratar alguns dos temas que não cheguei a tratar na semana passada, nomeadamente em relação ao alojamento local. Vamos lá ao primeiro ponto. Período antes da ordem do dia. Hoje é a edição do dia 25 de fevereiro do ano de graça 2020 e o meu nome é Camilo Lourenço. Vamos lá então a isto. Primeiro ponto, o coronavírus e o socialismo francês. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Perguntará você. Eu vou explicar. Você já me ouviu dizer aqui vezes sem conta que há uma direita socialista. Eu falo disto quando falo do PSD e falo do CDS. Porque, na sua essência, não há traços distintivos destes dois partidos em relação àquilo que acontece no Partido Socialista. Mas não é só em Portugal. E eu vou-lhe mostrar isso hoje. Conhece este nome, Bruno Le Maire? Se não conhece, eu explico. Ele é o Ministro das Finanças da República Francesa. Este senhor Bruno Le Maire, ao falar do coronavírus e dos problemas que isto pode colocar à economia europeia, mas também a outras economias, saiu-se com esta pérola. Como já percebeu, esta brincadeira ameaça distorcer e pulverizar as cadeias de fornecimento que existem pelo mundo fora. Ou seja, aquilo que é chamado supply chain. Para aqueles que percebem menos disto, eu vou dar um exemplo. Olhe para a nossa fábrica da Auto Europa, que produz veículos da marca Volkswagen. Apenas uma parte daquelas peças é feita em Portugal. O resto vem de Espanha, da República Checa, da própria Alemanha. Ou seja, anda-se a transportar componentes de um sítio para o outro para num determinado sítio, com fornecimento local e também de mão de obra, fazer o assembling, montagem. A gente traduz por assemblagem, mas chama-se montagem. Neste caso, montagem de veículos. Ora, imagine que há um problema em cada um ou algum destes países, ou então em vários. Ora, isto interrompe esta cadeia de fornecimento que tem que funcionar de forma muitíssimo oleada. Ora, é exatamente aquilo que pode acontecer com a China. Agora veja o que é que o Sr. Bruno Le Maire disse sobre o facto de o mundo depender muito da China. Diz assim: nós não podemos, a partir de agora, depender em 90% ou algumas vezes 100% dos bens que são produzidos nos países estrangeiros. Esta é a consequência de longo prazo. E o Sr. Le Maire disse isto como tentando mostrar a necessidade de os países se tornarem menos dependentes de outras nações, de outros países, nesta matéria de supply chain. Bom, este senhor é um idiota. Não tem outro nome. É um idiota. Se nós levássemos as afirmações do Sr. Bruno Le Maire, eu digo, os francios normalmente têm esta pancada do socialismo, sejam deles de esquerda ou de direita. Se a gente levasse esta história a sério, não havia dependências no mundo de nada. Ou seja, nós produzíamos as pilhas, não é? Os ecrãs, os processadores, as memórias dos telemóveis, ou das televisões, ou do raio que o parta. Isto não tem o mais pequeno sentido. O destino do mundo, desde a Revolução Industrial e desde o momento em que os países começaram a fazer comércio uns com os outros, é tornar-se mais dependente. O que é que está mal aqui? Não é o facto de existir dependência de vários países em matéria de supply chain. O que está mal aqui é os países desenvolvidos não terem imposto até hoje aos países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, nomeadamente a China, certos padrões que
têm que ser respeitados em matéria de saúde, não é? Comer morcegos é um desastre para a saúde, como se viu, não é? Comer, sim, morcegos, ou então comer animais que andam a comer morcegos ou fruta comida pelos morcegos dá bota, como aconteceu com a SARS aqui há uns anos, e agora acontece com o coronavírus. Portanto, no dia em comum do Sr. Bruno Le Maire e alguns idiotas mais impuserem à China que tem que ter uma azai a sério, estas marmeladas acabam, não é? Isto é consequência de nós vivermos num mundo aberto. A mim faz-me impressão ouvir um tipo que até parecia sensato, não é? Que é o Ministro das Finanças francês, dizer uma coisa destas. Este indivíduo chumbaria no primeiro ano de Economia em qualquer faculdade, seja ela de direita, liberal ou de esquerda, de pancadas. Bom, ponto seguinte. É para você ficar a pensar, perceber que não é só em Portugal que se dizem disparates, nomeadamente nos governos. Bom, houve gente que ontem me pediu, então você parou de falar no SNS? Não, não parei. E vou-lhe dizer mais. A história, ainda ontem o Correio da Manhã trazia que não sei o quê, mais cirurgias, manipulação de dados por parte do Ministério da Saúde. Eu hei de voltar a isto. Bom, segundo ponto. Viu a reportagem, dizia-me este espectador, viu a reportagem do Expresso sobre o Hospital de Faro? Eu conheço bem o Hospital de Faro, eu vivi no Algarve há algum tempo, mas deixa-me... Eu não tinha visto. Confesso, há coisas que me escapam e, portanto, eu no fim de semana estive fora de Lisboa e, portanto, também não tive assim muito tempo a olhar para certas coisas. Bom, deixa-me dar este exemplo. Isto é a reportagem do Expresso. José, de 72 anos, deu entrada nas urgências do Hospital de Faro em janeiro de 2020. Doente oncológico há anos, tinha sofrido uma convulsão e precisou de ser internado. Mas em vez de ser colocado no serviço de oncologia, ficou numa maca, nas urgências, à espera de vaga. Entre aspas, na altura, explicaram-nos que havia cerca de 60 pessoas nas mesmas condições, ouviu bem, 60 pessoas em macas, por falta de espaço nas diversas especialidades, conta a filha do Sr. José. Agora veja isto. Como o tumor lhe afetava um nervo, José não podia mexer o braço direito e por isso estava incapaz de se alimentar sozinho. Ouça esta. A pedido do hospital, por falta de pessoal, foi a mulher e a filha que deram o jantar e o almoço durante os 2 dias, que José esperou até ser colocado numa cama no serviço de oncologia. Ouviu bem? Eu, se fosse Ministro da Saúde, demitia-me, percebe? Depois de andar a fazer as declarações que ela fulana faz, e que o chefe dela faz sobre o Serviço Nacional de Saúde e o investimento e o raio que o esparta, ouvir isto e ler isto é uma dor da alma. Se isto tivesse passado no Hospital Simão Mendes, em Bissau, ou no Hospital Central de Maputo, em Moçambique, ou noutro sítio qualquer, eu entenderia, porque são países com carências, percebe? E que nem sequer devia acontecer, mas acontece. Isto suceder no Hospital Central do Algarve é a prova mais evidente que o Serviço Nacional de Saúde está pelas ruas da amargura, com a pancada da esquerdização que nós temos em Portugal. Está a perceber? Bom, fica feito o devido agradecimento ao espectador que me alertou por isto. Terceiro ponto. Por falar em SNS e o estado a que aquilo chegou. Veja isto. O meu jornal, o Jornal de Negócios, trazia em manchete, eu vou-lhe mostrar. Hoje não há Jornal de Negócios, há de voltar amanhã. Fraldas, seringas e batas precisam de ok das finanças. Desculpa lá. Ouviu bem? Fraldas, seringas e batas comprados pelos hospitais precisam de ok no Ministério das Finanças. Ok? Ouviu? Bom, então eu vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe explicar. Onde é que está a história? Aqui está. Na saúde não há cativações. Artigo da Margarida Peixoto. Espetacular, vai lá ver, ao Jornal de Negócios. Mas isto não quer dizer que seja fácil executar despesa. Basta querer um fornecimento a mais de 12 meses para ter de pedir autorização às finanças. Bom, então é assim. Luvas, seringas, batas são 3 exemplos de compras de bem por parte de unidades hospitalares cuja autorização foi dada na semana passada também pelo Estado do Orçamento. De acordo com a lei, há casos em que a compra de bens correntes, ok? Fraldas, batas, seringas,
não pode ser decidida apenas pelo diretor de um hospital e tem de passar pelo crivo também de João Leão. João Leão é o secretário de Estado do Orçamento. Para as 2.000 pessoas que estão em direto, ou num quase feriado, eu vou dizer isto. Primeiro, o negócio perguntou quantos casos há destes. O Ministério das Finanças não esclareceu. Segundo, o Secretário de Estado, o Gabinete do Secretário de Estado manda dizer que isto só é necessário quando são situações especiais. Eu vou perguntar, sinceramente, responda-me isto. Você acha que comprar batas, seringas e fraldas são situações especiais? Não me venham com a história de quando é mais de 1,5 milhões de euros implica como é que é? Despesa que se reflete em vários anos. Isto é uma vergonha, percebe? Mas afinal, em que democracia é que nós vivemos? Nós temos uma administração pública, nós temos um Estado regulado com leis do século XX, percebe? Isto é século XX. Ainda para mais, o que é inacreditável aqui é que as finanças dão como justificação que isto algumas coisas já vem do tempo da Troika. Então, mas espera aí. Há quantos anos é que estes tipos lá estão? Há 5. Então, não andam a dizer que reverteram tudo o que a Troika fez? Quer dizer, eu até percebo no tempo da Troika. Nós não tínhamos cheta e, portanto, a malta teve que meter travão a tudo e ser controlado, está a perceber? É normal acontecer em momentos assim. Aconteceu em 85 com o Mário Soares. Agora, em 2020, valha-me Deus. Bom, como se isto não bastasse, vamos ao terceiro ponto da conversa de hoje. Não, quarto ponto. A OMS e a provável pandemia do coronavírus. O que eu acho impressionante, percebe? Impressionante na Europa, já não é só em Portugal, na Europa, é a forma leviana com que se tentou, e vamos ver a seguir, quando virmos isto o impacto do turismo, com que se tentou desvalorizar o problema do coronavírus e o impacto que isto pode ter na economia. Agora começam a acordar. Percebe? Transporte aéreo, turismo, olha, fabrico de automóveis e outras coisas, lá está, as cadeias de fornecimento a nível global, agora é que a malta está a acordar. O pessoal acordou, porque de um momento para o outro diz assim, eu já não tenho peças para fazer isto. Eu conheço fábricas de componentes em Portugal que importam da China, componentes de carros, que já estão ali pendurados e que neste momento não conseguem fazer entregas porque não têm material. A malta acordou agora. Quer dizer... A OMS agora diz que, espera aí, preparem-se porque isto pode mesmo ser uma pandemia, mas não há gente a dizer isto há várias semanas, não a desvalorizar o efeito. Repare neste pormenor, até ao fim de semana, Itália tinha um caso ou 2, de repente saltou para mais de 100, já morreram 6 pessoas em Itália. Quer dizer, isto é aqui ao lado, não é? Como é que a malta demorou tanto tempo a acordar? Sim, isto é um problema. Não venham com a história de já morreu mais gente com o vírus da gripe e não sei das quantas, não é? Porque isto pode ser uma pandemia. Mas pode mesmo. A malta acordou agora. Faz impressão. Último ponto. Ana Gomes pode mesmo ser candidata presidencial. E eu vou dizer isto com confiança de quem sabe o que está a falar. Porque sei que ela começou a olhar de forma diferente para isto a partir do momento em que saiu a última sondagem que lhe dá 8,8% dos votos, de intenções de voto. Ana Gomes sabe que tem um problema chamado António Costa. Quem a propôs, Francisco Assis, quer entalar António Costa. E também Marcelo. E, portanto, fez a proposta. Eu sei de fonte segura que Ana Gomes está a levar isto muito a sério. A questão agora é saber como é que se dá a volta ao Partido Socialista para poder colocar nesta vitória, nesta candidatura, o selo de garantia de qualidade e credibilidade para ela poder correr o risco. Aguardemos. Vamos lá então ao primeiro assunto da conversa de hoje. Já vamos com 14 minutos, meu Deus. Então é assim. Eu estava a ver ontem uma entrevista do Secretário de Estado da Segurança Social ao jornal e diz ele que a Segurança Social diz que demora já 134 dias para atribuir pensões de velhice. Desculpem lá, está-me a rir, mas vamos lá ver. Vamos regressar a 2019. Eu tenho memória longa, percebe? E quando não tenho a memória longa, vou ao Google, à biblioteca Google, e a gente descobre tudo. Você recorda-se quando o problema estourou? Não foi o problema. Quando as notícias chegaram à opinião pública, no primeiro trimestre de 2019. Você recorda-se qual é que foi a promessa do governo?
da boca do Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro Falinhas Mansas número 1, chamado Vieira da Silva, é que o problema estaria resolvido num trimestre. Ficou resolvido num trimestre? Não ficou, pois não. Você continua a ouvir todos os dias problemas gravíssimos de atraso na Segurança Social. O Secretário de Estado tem a distinta lata de dizer que pensões de sobrevivência já são concedidas em 89 dias. Bom, eu acho que esse senhor Secretário de Estado, das duas, ou não conhece o que se passa no departamento dele, ou então está a fazer demagogia. Eu inclino para a segunda hipótese. Isto não é verdade. Eu recebo quase todos os dias queixas de pessoas com este problema. E mais, continua a existir casos em que quase até 2 anos as pessoas esperam para ter uma pensão. O que eu acho inacreditável, percebe? É como a lata que se tem para vir fazerem afirmações destas. Eu só atribuo isto a uma coisa, é que os reformados não têm um grande poder no movimento de mobilização, porque se tivessem estilo CGTP, o GT, isto já tinha mudado, já tinham para a rua fazer uma manifa séria e pendurar certos serviços, não é? Enquanto isto não fosse resolvido. Eu só tenho pena que eles não tenham esse poder de mobilização, porque se tivessem, eu garanto-lhe uma coisa, este senhor era ridicularizado em público, ouvir dizer uma coisa destas. Segundo ponto, já fez contas ao impacto da redução de turistas chineses no turismo? Não é só em Portugal, é na Europa. Bom, já reparou como parece que ninguém está preocupado com isto? Volto à história do coronavírus. Deixa-me fazer uma pergunta. Você sabe que em Itália, neste momento, a situação está prestes a ficar fora de controle. Já percebeu que a DGS portuguesa acordou de repente com o problema. Não é? Estava tudo a desvalorizar, tudo e mais alguma coisa. Agora já estão preocupados. Em Itália estão preocupadíssimos, no resto da União Europeia estão preocupadíssimos. E já estamos a estudar, já não vão ser decisões só italianas, vão ser decisões da União Europeia, sobre como é que a gente vai conter aquilo e prevenir aquilo e se calhar até impor restrições na circulação de pessoas. Já está a ser discutido isto. Bem, agora faça estas contas. Você já reparou quantos turistas chineses passaram a vir a Portugal de há 3 anos a esta parte? Há zonas do país onde aquilo é uma chusma, é um enxame. Façamos contas. Se houver um ban, uma restrição à circulação de chineses para a Europa, e é possível que isso aconteça, e mesmo que não haja um ban, pense no impacto disto em números. Olha, transporte aéreo, hotéis e todos os serviços que giram à volta disto. Já pensou no impacto? Bom, não consigo perceber como é que em Portugal a gente está tão despreocupado em relação a este assunto. Suspeito que vai ser ao estilo desenrasca. Epá, quando acontecer, logo se vê. O problema é que quando acontecer, logo se vê, às vezes corre mal. Ponto seguinte. O Ministério Público vai obrigar Basílio Horta, atual Presidente da Câmara de Sintra, a explicar os depósitos a prazo de 6,5 milhões de euros que ele não declarou em 2010. Então vamos lá recordar isto. Em 2017, soube-se que o Dr. Basílio Horta teve de corrigir uma declaração de IRS 2010, que dizia que tinha depósitos de 5.600 euros. Quando foi chamado a corrigir aquilo, o Dr. Basílio Horta disse que afinal não eram 5.600, eram 5.600.000. Era um problema de 3 zeros. Ouviu? 3 zeros. A esses 5,6 milhões de euros que ele depois corrigiu, quando o observador foi lá fazer uma pergunta, afinal descobriu-se que não era 5,6, depois havia mais depósitos no outro banco, se totalizavam 6,5 milhões de euros. A história foi explicada como um lapso. Pá, eu acredito em lapsos, confesso, eu cometo tantos lapsos na minha vida, alguns deles lamentáveis. Eu acredito em lapsos, mas, pá, que coincidência, não é? Repare, não é de 560 mil para 5 milhões e 600, é de 5.600 para 5,6 milhões, quer dizer, pá, isto é de rir, não é? Bom, na altura pensei assim, bom, isto não vai fazer o seu caminho, vai ficar por aqui, tudo em águas de bacalhau. Felizmente, o Ministério Público fez saber que pediu ao Dr. Basílio Horta para explicar aquilo, os depósitos, as origens dos depósitos. Ele na altura disse, era não sei quantos, tinha lá uns depósitos a prazo. Bom, está bem, a gente acredita nisto agora, tem que explicar aquilo. Eu acho bem.
o que eu acho incrível aqui é como é que normalmente aqueles. Várias coisas acho incrível, uma delas é esta. Normalmente, eu garanto-me uma coisa, se isto fosse com o Passos Coelho ou com alguém, epá, o país tinha-se mobilizado todos quanto, com insultos e por ali fora e tal. Pronto, mas foi com Basílio Horta, que por acaso já foi do CDS, por acaso já foi candidato presidencial pelo CDS contra Mário Soares, não é? E agora é socialista, e orbita na área socialista, e na orla socialista. Bom, percebe? Valia a pena sermos um bocadinho mais imparciais nisto, até por outra razão. Se nós não obrigarmos os políticos a serem transparentes nesta matéria, este país não se corrige. E estes hábitos, há muito instalados, não se corrigem. Já agora só mais um pormenor que eu vou analisar amanhã. Você recorda-se do que eu disse aqui da candidatura do Dr. Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional? Lembra-se que eu disse aqui? Parece... e lembra-se eu ter dito que o PS andava a dormir? O PS já disse que não vai votar naquele senhor. Eu hei de analisar isto amanhã. Já agora uma coisa, eu acho que não era melhor o PS retirar a candidatura. É que suspeito que ele vai ser uma humilhação. Suspeito eu. Voltarei ao assunto amanhã. Onde é que estamos? 21 minutos. Já não vou ao alojamento local outra vez. Vou deixar para amanhã, mas eu prometo mesmo que vou deixar para amanhã, ok? Chegamos ao final do programa de hoje, já vamos com 21 minutos. Quero recordar que o Think Tank vai ter lugar na sexta-feira. Quero agradecer às 2.500 pessoas que estão em direto, num quase feriado, é uma coisa fantástica. E quero pedir aquilo que peço sempre, que não só a quem está a ver, como quem vai ver, que coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. E já agora, um grande carnaval e muito cuidado na estrada. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.